Tudo bom com vocês? Tudo bom, Gui? Eu estou bem, Tudo bom, você? Ivan? Tudo bem, Kátia? Beleza. Hoje a gente vai falar sobre dismorfismo, né? É o problema com a compulsão alimentar e vamos falar sobre a vigorexia. Eu queria jogar aí na mesa para vocês, arremessar uma parte de uma introdução de um artigo que eu achei interessante. Ele é de 2017, mas bem interessante. A aparência é sinônimo de sucesso, saúde e determinação, de modo que a sociedade moderna oprima os indivíduos a seguir padrões estereotipados de beleza. E como herança dessa sociedade capitalista e egoísta, surgem transtornos psíquicos da aparência e as dependências psíquicas a eles associadas. Bom, não precisa nem falar, né? Vamos desenrolar sobre isso. A gente tem aí a parte de distúrbio de alimentação, que é bem presente. Eu até quis falar sobre isso, porque foi o meu tema de trabalho de conclusão de curso na faculdade de nutrição. E a gente aplicou o teste, nós mesmos fizemos os questionários e avaliações de peso, medidas mais básicas, não muito aprofundadas, porque o questionário era bem importante. E dentro dos estudantes de nutrição já foi encontrado uma dismorfia muito grande. Então, assim, as pessoas passaram a pesar mais durante o curso devido ao estresse, mas também achavam que pesavam muito além daquilo da realidade. E aí a gente tem visto isso bastante nas academias. Não estou presente no momento, mas eu vejo isso bastante ainda com as alunas. E aí vamos falar sobre a opinião de vocês a respeito. Fala aí, Gui. Pois bem, vamos lá. Eu pesquisei um bocadinho, fiz uma cola bonitinha aqui, ó, a lá moda antiga, toda escrita a lápis, com os dados mais importantes. E uma coisa chocante da gente saber é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O distúrbio alimentar, comer demais ou comer de menos, no entanto, é um assunto pouco em voga porque a prevalência na população, ou seja, poucas pessoas são acometidas desse distúrbio, em torno de 1%, é pouca gente. Então acaba tendo pouca cobertura de mídia e a gente não vê tanto, mas é um problema muito sério. Então a gente precisa ter claro que o Brasil, apesar de ter um monte de coisa legal, tem deixado a maior parte da população bastante ansiosa. E a gente precisa ponderar qual o papel do profissional de educação física ou de tudo que a gente já vê por aí para deixar esse nível de ansiedade um pouco mais alto. Volta aí. Bom, em relação a esse tipo de comportamento, né? Eu já presenciei muito com algumas alunas, algumas colegas. Realmente é uma situação muito complicada, tem que ter um acompanhamento psicológico, a família tem que estar perto, tem que ter uma observação muito delicada, e ao mesmo tempo firme, né? A gente não pode ficar só com dosinha, a gente tem que estar do lado, tem que estar observando, ouvindo, porque essas pessoas muitas vezes não falam, né? Então a gente percebe muitas vezes no comportamento e não na fala, né? Então a gente tem que ter um olhar muito atento para isso. E eu já detectei algumas pessoas assim próximas a mim, principalmente em relação à bulimia, né? A pessoa come, para quem não sabe o que é bulimia, né? A pessoa come e já corre para o banheiro para provocar, né, o refluxo. Então é uma situação muito triste. Eu vejo isso com muita tristeza, porque a pessoa está totalmente perdida, né? A pessoa não, e ela não consegue falar, ela tem vergonha do corpo, ela tem vergonha porque ela se enxerga feia ou feio, e ela fica com vergonha de falar e pedir ajuda para as pessoas, né? É muito complicado. É complicado e é delicado, né? Então, é um olhar que a gente tem que ter mais atento para as pessoas próximas a gente, que tem os sinais que são bem,
bem fortes, assim, né? Se você perceber, começar a observar, assim, a pessoa, você percebe que ela tá implorando por atenção, por carinho, enfim, aí é uma série de fatores, né? Não é um só. Tem uma coisa que a gente tem também, que é o TCAP, que é transtorno compulsivo de alimentar periódico. Transtorno compulsivo alimentar periódico. E ele se mostra presente quando a pessoa come numa quantidade absurda, num período de até 2 horas. E aí vem aquela sensação de desespero e arrependimento, mas simplesmente, pum, aconteceu. Isso também é um dos distúrbios que muita gente talvez nem saiba que tenha. Simplesmente vai lá e come porque está distraído na TV, fazendo alguma outra coisa. Então, de repente, é alguma coisa aí que alguém possa estar ouvindo ou vendo o vídeo e se identificar, procurar ajuda. E você, Ivan? Sabe, a primeira coisa que eu queria dizer aqui, honestamente, é que estava te ouvindo ler aquela introdução do estudo e eu fiquei pensando que aquele estudo foi escrito provavelmente pela esquerda brasileira, deve ser Lula, Boulos, Dilma, Zé Dirceu, et al. Porque a opressão, o negócio oprime, não sei o quê, a sociedade, somos resistência, somos não sei o quê, é um estudo de esquerda, parece. Eu, agora, com todo respeito à ciência, da qual eu sou muito fã, eu preciso começar dizendo assim, é muita sigla, é muito jeito de olhar para as pessoas e falar, você está doente, você está doente, você está doente, você está doente, né? Por um lado, assim, eu me lembro de já ter estudado e ter produzido, inclusive, coisas a respeito desse tipo de relação os distúrbios alimentares por si e a questão da relação com o exercício físico, a qualidade de vida, mas quando eu fui dar uma olhadinha para ver o que tem para a gente conversar aqui, é uma sigla atrás da outra, é de bigorexia, vigorexia, dismorfismo, são coisas muito, é um vocabulário muito, muito difícil, né? Concordo que a Kátia falou um negócio interessante, falou, sabe, não vai, o Guilherme também falou, não tem mídia, as pessoas não aparecem, aparece pouco. Acho que tem alguns dados que eu posso trazer aqui para ilustrar, para complementar. A primeira coisa é que é mais comum em mulheres que em homens, principalmente os distúrbios que são aqueles de rejeitar o alimento, anorexia, bulimia e assim por diante, né? Mais comum em mulheres que homens. No final da década de 90, começo dos anos 2000, me lembro de ter pesquisado, e a estatística dava alguma coisa assim em torno de, para cada 9, 10 mulheres, um homem sofria com esse tipo de coisa. Hoje, atualizado, eu olhei aqui, em alguns, dependendo do distúrbio, chega a 40% daquelas pessoas que têm o distúrbio, 40% são homens. E o que ficou claro na minha pesquisa é que tem alguma coisa ali de dificuldade do diagnóstico, dificuldade principalmente porque os homens têm mais dificuldade de reconhecer esse tipo de distúrbio, principalmente no caso onde a gente fala de fisiculturistas, de praticantes de academia, pessoas interessadas num desenvolvimento muscular maior. Assim, eu acho que tem uma coisa aqui que é muito verdade. Todos esses distúrbios, eles são, né, quase que 100% das vezes, se não todas as vezes, eles estão relacionados com um distúrbio profundo da autoimagem. Nesse sentido, a gente vai enxergar, por exemplo, principalmente nas mulheres, isso acontecendo muito cedo, acontecendo numa idade muito cedo. Tem, inclusive, alguma correlação, não é uma relação de causa e efeito, mas é uma correlação da questão do trauma, do abuso, abuso sexual, abuso emocional, abuso psicológico na infância com o aparecimento desse tipo de distúrbio. E também lanço aqui uma ideia para a gente continuar discutindo, que uma das maneiras, um dos sintomas é o exercício praticado de modo excessivo. Principalmente atividades que são aquelas que o indivíduo consegue fazer por mais tempo e sozinho. Correr, pedalar, nadar, mas também a vigorexia, no sentido de aumento de massa muscular, é passar muito tempo na academia. Né? Eu acho que tanto a alimentação quanto o exercício, até mesmo o comportamento de bulímico, de vomitar, ele, na verdade, é só um sintoma. O que acontece é que essa me parece ser uma doença fantasia, né? Ou não só é uma doença fantasia, mas ela também está ali manifestando, está gritando por alguma coisa muito importante na formação da psique, no organismo emocional, que está ali dando sustentação para esse tipo de coisa. Ivan, falando dessa pesquisa, que não sei se é a mesma que você viu, essa dos homens realmente apresentarem 41% de transtorno,
e as mulheres 48%. A aproximação é muito grande. Na atualidade, cientificamente, não é muito grande a diferença, não é grande a diferença entre homens e mulheres. Mas, realmente, os homens são aqueles que frequentam mais a academia. 47% deles estão lá firmes e fortes. O que eu vi, né, muito, como eu falei, anos atrás, eu vi uma proporção assim, distúrbios alimentares no geral, cada 9 mulheres, 10 mulheres, 1 homem. Agora, olhando para esse nosso papo de hoje, eu fui ver que depende do distúrbio, tem uma prevalência maior, um pouco menor de mulheres, e maior, um pouco menor de homens, né? E sinceramente, eu tenho até casos muito próximos, né? De moças e rapazes, inclusive de homens, que sofrem ainda hoje na idade adulta com isso, e em todos os casos, né? As pessoas próximas de mim, aí não é só porque eu estudei, mas eu verifiquei, em todos os casos há um histórico de algum tipo de trauma, de abuso, de alguma distorção, às vezes, da própria sexualidade. Então, esse é um negócio que realmente é muito importante olhar, e me parece que com a chegada de um jeito mais, talvez, anônimo, né, menos... em que a pessoa precisa se identificar menos, ela corre menos risco social. Os homens que sofrem disso, me parece que o primeiro diagnóstico em homem é da década não, é de 1600 e alguma coisa, um francês documentou alguma coisa sobre homens com problemas, com distúrbios alimentares, mas é que para o homem falar isso, ele tem que passar por uma série de barreiras que as mulheres geralmente não precisam passar. Né? Reconhecer que houve um trauma, reconhecer que houve um abuso, reconhecer que muitas vezes isso é um distúrbio da sexualidade, da relação com o corpo. E nesse sentido, o que eu achei foi, a prevalência em homens é maior nos distúrbios para aumento de volume, aquele que o cara faz refeições super calóricas, super pesadas para ganhar volume, e nas mulheres a prevalência para elas é maior nos distúrbios que tem a ver com a diminuição da ingestão ou o comportamento bulímico, o comportamento alimentar. Quase reduzir, que inversamente proporcional, né? Mas no fundo, para os dois é um distúrbio, para os dois lados é um distúrbio de autoimagem, da autoimagem. Sim, bem arriscado. Daí a gente vê, você falou em relação ao trauma, é muito verdade a gente ter a consciência de repente, indicar outros profissionais, porque a parte do psicológico, a parte psíquica, influencia muito em todo esse processo. A gente, às vezes, vai dar um treino, a pessoa fala, ai, não, mas eu não quero ficar boladona. Você deu um peso de 2 quilos para a mulher, ela vai ficar boladona. Como? E o homem que tem que ficar mostrando para o outro que está fazendo supino com 50 de cada lado, sendo que o movimento dele tem 2 centímetros de percurso. Então, você vê de tudo um pouco. E você, Gui? Tem uma questão importante que vocês falaram aí, que até hoje, pesquisei hoje, no dia desse episódio, ou seja, outubro de 2019, a vigorexia, especificamente, ela não está classificada no CID-10, nem no DSM-5, ou seja, nos livros que classificam. A consequência natural disso é que não tem uma diretriz de tratamento específico, porque não está oficialmente catalogada, nem o próprio diagnóstico. Sim, a vigorexia ou a anorexia reversa, a primeira vez que eu vi esse assunto foi lá em 1998 e ainda não tinha o termo vigorexia. O termo que usava na época era anorexia reversa, porque a anorexia, para quem está ouvindo ou assistindo e não está acostumado com o tema, são aquelas pessoas excessivamente magras. Vamos dar um exemplo aqui, que você já deve ter visto alguma ou na imprensa ou no dia a dia. No dia a dia é incomum a gente ver. São aquelas mulheres de 1,60 m e 30 quilos, 35 quilos, quase esqueléticas, com imagem corporal bem parecida com aquelas imagens de guerra, né, da Segunda Guerra, do campo de confinamento. E a vigorexia ou a anorexia reversa são aqueles caras extremamente musculosos. E os dois, sim, têm uma deformação da percepção do próprio corpo. O que quer dizer que a anorética, ela está muito magra, se olha no espelho e ainda acha que está gorda. E o cara que já é forte, se olha no espelho e acha que ainda está pouco forte. Então, a anorexia reversa é essa distorção da percepção do corpo.
A magreza ou excesso de músculo é a consequência disso, né? Volta aí. Kátia? Vou chocar um pouco vocês agora. Eu já passei por um problema de distúrbio. Eu já fiz, quando eu tive meu segundo filho, o Cauã, ele está agora com 17 anos, mas eu engordei muito na gestação, né? Engordei 28 quilos. E para voltar da aula, eu trabalhava numa academia que era muito rigorosa, e eu tinha que estar num determinado peso, com shape X, para poder voltar da aula. E aí eu passei por uma ansiedade muito grande, e mesmo que eu comesse, se eu tivesse comido, sei lá, uma alface, eu achava que eu ia engordar com aquela alface, e aí eu fazia, né, eu provocava o vômito. Mas é uma sensação muito ruim, que você quer conversar com alguém, você quer falar que você está passando por isso, ao mesmo tempo vem a vergonha, vem o medo das pessoas te julgarem, ainda mais você, né, Kátia, você é uma profissional de educação física, que exemplo você está dando, né? Mas antes de ser uma profissional, eu sou um ser humano, mas na época eu não pensava dessa forma, eu tinha vergonha. Então foi bem difícil, assim, eu demorei uns 3, 4 meses para conseguir procurar ajuda, mas é uma angústia muito grande. A gente se sente, nossa, é o fundo do poço. É o fundo do poço, porque é muito ruim. A palavra é essa, é muito ruim. Não dá nem para explicar muito, entendeu? É bem complicado, assim. E já conheci muitas pessoas também que passaram. Depois que eu passei por esse problema e superei, ficou muito mais fácil de lidar com pessoas que passam por essa situação e ajudar efetivamente, né? O primeiro passo é reconhecer e procurar ajuda. Enquanto você não faz isso, é cada vez mais o fundo do poço, mais o fundo do poço, e isso traz consequências muito ruins, né? Você vai se fechando cada vez mais, você fala menos com as pessoas, você fica no seu mundo, você vive no seu mundo, né? E, bom, enfim, é muito complicado, é bem pesado, assim. Foi uma fase da minha vida muito ruim, mas que graças a Deus eu superei, procurei ajuda e hoje eu consigo ajudar pessoas. Graças a Deus não tem muitas, assim, mas já aconteceu de aparecerem pessoas e eu poder ajudar de acordo com o que eu mesma passei, né? Então fica mais fácil, a pessoa até te escuta mais, né? Quando você fala que você teve esse problema, a pessoa te olha assim, é mesmo, aí ela começa a se, é natural, assim, a pessoa já parece que saiu uma tonelada de cima dela. O julgamento acaba, Assim, a fisionomia da pessoa muda, ela tá tensa, assim, aí quando você fala, tudo, já passei por isso, a pessoa, ai, como tipo assim, graças a Deus, tem alguém para falar. Então, é isso, quem passa por isso, só quem passa sabe como primeiro tem que realmente assumir que está com esse problema e não ter vergonha, pedir ajuda. Eu tive a sorte de participar de um estudo que teve, né? Não sei se eu posso falar o nome do hospital, então vou falar o Hospital Modelo, que temos ali pro lado da Consolação, aqui em São Paulo, e eu fazia parte do estudo como estagiária. O meu professor de educação física, ele é renomado na parte de avaliação física, e ele trabalhava com os profissionais nesse hospital para ajudar no transtorno compulsivo obsessivo. Então, todo mundo que tinha problemas de compulsão, algumas senhoras que faziam parte do estudo, alguns dos sujeitos relatavam que comiam, sei lá, uma xícara de arroz cru às 2 da manhã. São coisas, assim, muito distintas e assustadoras. E a minha percepção, claro, eu não podia ficar tanto perto das discussões, porque tinha psicólogo, psiquiatra, nutricionista e educador físico. Todo mundo trabalhando em equipe lá para poder desenvolver o estudo. E eu era só a estagiária. Então, assim, às vezes eu fazia parte, às vezes não. Mas a parte que para mim foi chocante foi porque eu tinha que aplicar uma caminhada, um exercício específico para essas que eram as obesas. Só que a clínica da parte de compulsão, de problemas psíquicos, que é a ala psiquiátrica, né, do hospital,
é toda no mesmo lugar. Então, enquanto eu estava lá dando ginastiquinha para as senhoras que tinham problema de compulsão com alimento, as anoréxicas estavam do lado, querendo fazer o exercício junto, e aquilo me deixava louca, que eu falava, meu Deus, acho que elas não podem fazer, e agora o que eu faço? Eu olhava assim, não tinha ninguém para me ajudar, foi uma sensação interessante, mas de ver tudo aquilo e a distinção e o extremismo entre os dois lados ali era bem triste mesmo. Então, para você ver que é importante um trabalho conjugado, tem que ter profissionais de diversas áreas mesmo. E aí, Ivan? Tem de fato pouco ainda, o Guilherme matou bem, tem muito pouco protocolo, né? Ele falou do CID, que é o cadastro de doenças, falou do DSM, que são as doenças da mente, da psique e tal. Realmente é uma coisa complicada. E aí, o que se pode fazer, então, pensando assim? A primeira coisa é que esse tipo de comportamento, seja ele para aumento da massa, porque quando a pessoa quer, né, já está forte, se olha e não se vê tão forte, ou quando é o contrário, quando é anoréxico o processo, é o tipo da coisa que começa nos primeiros círculos, né, na família, na escola, nos círculos primários. Então, existem alguns sinais, né? A gente, sei lá, final da década de 90, eu acho que as pessoas ainda faziam mais refeições juntas, naturalmente. Hoje, não é tão fácil mesmo uma família bem constituída, uma família com laços afetivos. A gente vê cada um fazendo o seu horário, se alimentando na hora que quiser. Uma das indicações naquela época, e acho que ainda vale para hoje, principalmente quando a gente fala de meninas na idade pré-adolescentes ou adolescentes, é quando existe alguma mudança muito caricata no comportamento ao se alimentar. Essa mudança pode ser sentar antes na mesa ou sair mais cedo da mesa, pode ser comer muito, porque é muito mais fácil você botar para fora no comportamento bulímico, quando você se entope, aquilo dá uma sensação de peso, é mais fácil pôr para fora do que se você come só um pouquinho. Então, às vezes, os pais ficam meio perdidos na hora de saber assim, mas ela comeu tanto, não pode ser bulímica. Justamente está aumentando a quantidade de alimento para causar ainda mais, né, aquela sensação de plenitude que antecede o comportamento. Lembrando que na cabeça de uma adolescente ou de um adolescente, as coisas, a parte racional, a parte cognitiva ainda não está totalmente desenvolvida. Talvez não haja nem maturidade neural, neurológica para haver uma conversa. Mas isso, de uma certa forma, isso é um sinal. Com relação ao comportamento de exercício, né? A preferência por atividades, como eu falei, individuais, a ficar mais tempo do que o normal fazendo exercício vigoroso, aquela coisa de levar ao limite. Esses são comportamentos onde acende algum tipo de luz. Não tenho dúvida, a Andressa relatou uma experiência dela com uma equipe multidisciplinar, e quando a gente olha, não sabe por onde começar a abordar. Então, no comportamento alimentar, é no comportamento do exercício, é conversando com uma ajuda especializada, sem dúvida. Pedir ajuda, acho que foi a Kátia que falou, pedir ajuda é importante, a ajuda chegar, a ajuda vir, né? Rápido, claro que mas sabe, é aquela coisa assim, eu sempre me orientei por isso. Eu acho que nós, todos os seres humanos, a gente é muito bom de responder a uma solicitação de ajuda. Muitos de nós estão, a maior parte do tempo, dispostos a ajudar, né? Por outro lado, nós somos muito ruins em detectar quem está precisando de ajuda em determinados momentos. E mais ainda, os momentos que nós mais precisamos de ajuda são aqueles que a gente menos sabe pedir, né? E aí tem todas as barreiras. Pensando no estigma do comportamento alimentar, tem muita barreira. A barreira da vergonha, a barreira de então ter que assumir que o meu corpo não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, ter que tornar isso de alguma forma público ou conversar com alguém, tudo isso é barreira. Mas eu acho que existem sinais. A mesa mudou o comportamento, mudou o comportamento alimentar. Falando principalmente de adolescentes, meninas, é um sinal, né, um sinalzinho luz amarela ali, sinal de atenção. Mudou o comportamento com o exercício, passou a ter um comportamento maior com o exercício. O comportamento social, o Guilherme falou, a gente não vê muito, por exemplo, das anoréxicas na rua. Não é que a gente não vê só porque elas não conseguem andar e tal. É porque, geralmente, uma pessoa que tem um distúrbio de autoimagem nesse grau é uma pessoa que foi se privando e se isolando socialmente para não ser vista, né, do jeito que ela acha que ela é. Então, não é só porque ela pode estar fraca ou precisa de internação, porque são pessoas que de uma certa forma, se isolaram.
Diga lá. Ô, Ivan, primeira coisa, já para começar a pensar numa dica para resolver, né? Porque a gente está falando só do problema, é voltar a fazer refeição junto. Estar na Sim. refeição à mesa. Vai lá, Andressa. O Ivan me lembrou de uma situação também de uma paciente da minha professora na faculdade, que anoréxica com 45 anos. Não se percebe devido ao tanto de roupa que ela usa para encobrir a aparência, né, bem ossuda que fica, mas convive e tá lá sempre em tratamento. Não tá a paciente dela há 20 anos. Então, não tem como a pessoa desconectar, porque às vezes é uma doença que se instala e não vai embora. Então, quem tem e acha que curou, deve ficar atento para saber se está sempre caminhando bem. E voltando para a parte da vigorexia, os homens têm já foi falado aqui, tem uma incidência muito maior, mas não só assim, homem que faz exercício na academia e fisiculturista, porque aí é quase um outro padrão, né, de pessoa, mas todos eles, quanto mais eles têm a vigorexia, isso de acordo com o estudo também aqui, mais eles são frequentadores assíduos. Então, como o Ivan falou, para aqueles pais que estiverem vendo o seu filho adolescente, que deixa de fazer um rolê com os amigos para ir para a academia, deixa de ter uma outra experiência na vida, porque tem que ir para a academia e não sai daquilo, é bom ficar atento. Nunca se sabe o que pode vir daí para frente. Exatamente. Os sintomas, de um modo geral, não está classificado ainda, né? Mas eu fiz a compilação aqui de 4 sites, 2 deles acadêmicos, tá? Então, os sintomas são imagem do próprio corpo distorcida, a gente já falou, cansaço frequentemente, inapetência ou falta de vontade de comer, ou excesso de vontade de comer, né? Também tem o outro lado. Insônia é comum, frequência alterada no repouso, a pessoa tem frequência cardíaca acelerada mesmo quando ela está. Depressão, ansiedade normalmente estão ocultas, eles escondem. E isolamento social, a pessoa não vai para nenhum evento que possa atrapalhar, vigorexia especificamente, que vai atrapalhar o objetivo dela de ter o corpo perfeito, que ela acha que ainda não está. Então vale a gente pensar nisso. E uma coisa muito importante é colocar o psicólogo na parada, né? Montar uma equipe multidisciplinar, o psicólogo tem que ser ali um dos chefes da tribo, como eu costumo brincar, e a família tem que ser um pouco mais compreensiva que o normal, porque daí a chance de ter mais abertura para a pessoa falar aumenta. Nós temos uma característica de julgamento, de classificar você é isso, você é aquilo, e por incrível que pareça, pode até ser, mas esse comportamento mais atrapalha, mais inibe o comportamento de procurar a cura. Volta aí. A questão do psicólogo é fundamental. No meu caso, voltando, né? O que me ajudou foi a terapia. Ter pessoas também ao meu redor, me ajudando, me dando apoio, mas a terapia foi o que me deu start, assim, que me ajudou realmente a alavancar a minha cura, né? A sair desse buraco aí. Mas, assim, de tudo isso daí que o Gui falou, o que pega mais mesmo é, no caso acho que de todos, né? Mas como eu venci a bulimia, é a ansiedade. A gente fica extremamente ansioso, assim. Então, é a ansiedade de querer emagrecer, de querer ter o corpo perfeito. Eu, no meu caso, por conta da minha profissão. E a ansiedade porque te dá vontade, você fica com fome, né? Porque você come, o que você come você põe para fora, você continua com fome, mas ao mesmo tempo você quer emagrecer. Então é uma ansiedade, é uma angústia muito grande, né? Então é muito latente e dá para perceber, assim, se você tem alguém mais atento do seu lado, a pessoa percebe. E eu via muitas pessoas, nossa, mas o que acontece? A gente sabe que você é ansiosa, que você é elétrica, mas você está fora do normal, né? O que está acontecendo? Uma coisa interessante, durante a gente, né, tem que ler 787 mil artigos científicos para poder fazer um trabalho de conclusão de curso.
Daí a questão de ser tão chato, eu não gostei de fazer os meus. E mesmo porque o primeiro da primeira faculdade eu queria ter feito sobre outro assunto e não tinha artigo na biblioteca, porque a gente não tinha Google. O que a gente, na verdade, de acordo com todos esses artigos que eu acabei tendo que ler para fazer o TCC sobre dismorfismo, a gente pegou mais a parte de anorexia, dismorfismo mesmo, e aplicamos questionário. Muitos estudos relatam a incidência muito maior em pessoas da área da saúde. A gente tem tanta obrigação, tanta necessidade, às vezes, de aparentar de um jeito, de ter um físico de um outro jeito, enfim, que acaba sendo... Nós somos as vítimas do que nós estamos falando agora, do que a gente está discutindo. Assim, eu, você, o Gui, não, mas muita gente da área da saúde, não só nós, educadores físicos e nutricionistas, e enfim, muita gente da área da saúde acaba desenvolvendo esses transtornos, porque tem obrigação de apresentar uma aparência X. E não deixa de ser uma consequência de como a sociedade julga um ou outro, né? Enfim, muita gente fala, o que aquele cara tá fazendo dano personal com aquele tamanho todo? Ou, nossa, mas que magrelo, como ele vai conseguir fazer o cara dele ficar forte desse jeito? Ele não consegue nem passar o peso pro aluno dele. Enfim, diversas são as insinuações. E aí você vê que o julgamento está entre todos. Então a pessoa vem e fala, justamente você, que é da área da saúde, você, Kátia, teve bulimia? Ué, mas tá mais provável de acontecer com você do que uma outra pessoa que não esteja envolvida nessa área, infelizmente. Ivan, para de se coçar e fala. Todas as pressões, né, todas as atividades ou os fenômenos que pressionam as pessoas para que elas anexem a identidade delas a um traço qualquer, principalmente um traço estético de corpo, coloca essas pessoas num estado, né, numa probabilidade maior de ter isso. Eu trabalhei muitos anos atrás, por pouco tempo, pouco mais de um ano, para uma agência de modelos. Nós estamos falando de mocinhas, mais ou menos na faixa etária que a gente tá preocupado aqui com relação a bulimia, etc. E, assim, já era muito claro para mim naquela época de que a abordagem dessa questão especial, ela ainda é um campo assim um pouco, né, que ainda tem muita coisa para se descobrir. Os tratamentos mais comuns na área da psicologia são, né, a terapia cognitiva comportamental e a terapia baseada na família, dado que muitas vezes esses sintomas aparecem quando esses seres humanos ainda estão em idade familiar, né? Gostei quando o Guilherme sugeriu que a gente parasse de olhar só para o problema, diagnosticar e tal, e passasse a falar de algumas coisas. Fazer refeições juntos. Socialização, e a gente pensa muito na socialização como o ato de sair de casa, né? Mas a socialização dentro de casa. Então, pensando que a terapia, no sentido do indivíduo, é a cognitivo-comportamental, que se baseia principalmente no behaviorismo, que é a ideia de que você vai criando comportamentos, vai premiando aquilo que você deseja, vai de uma certa forma, né, punindo ou diminuindo o reforço daquilo que você não deseja. Nesse sentido, na parte social funciona também, mas é importante começar dentro de casa. Aquele casal, por exemplo, que de repente detecta que a filha está assim, está na hora da filha chamar as amigas para brincar em casa e não necessariamente empurrar a filha para fora. Né? Então, está na hora dos casais cozinharem mais em casa e pedir menos comida e sair menos para comer. São coisas importantes. Tem um movimento muito bonito na área da nutrição, conheço algumas nutricionistas, inclusive algumas delas são muito feras, muito. A ideia da volta ao fogão, né? De que o ritual de cozinhar sempre foi um ritual, né? Ancestralmente era um ritual de união. Era um momento que todos se sentavam em volta da fogueira para, então, ali ter esse tipo de conversa e tal, e nesse sentido voltar ao fogão, o ritual do alimento não acontecer só à mesa, mas também acontecer no preparo, na escolha, como armazenar, como lavar, envolver, principalmente falando de criança, adolescente, envolver, eu sei que não é das 10 tarefas mais fáceis do mundo, mas envolvê-los tanto na escolha, como no armazenamento, na lavagem, no preparo, na cozinha e depois no sabor, né? Quer dizer, muitas vezes a gente está pensando aqui em tratamento, e eu gosto daquela visão, assim, respeito muito a visão clínica, a visão que tem que intervir como uma doença,
Mas eu também gosto de olhar e dizer assim, calma, né, sem desespero, não é a prova do líder do Big Brother, assim, né? É uma coisa que você pode mudar devagar, você pode envolver. Imagina quando um adolescente sente que foi ele que preparou aquilo, ou ele que escolheu o tempero, ou ele que escolheu a fruta, sabe? Aquilo traz para aquela refeição um significado importante. E pensando que é um distúrbio de autoimagem, de repente trabalhar com essa possibilidade de tornar o doente, a doente, ou quem quer que seja, proprietário da alimentação, pode mudar um tanto isso, sem necessariamente precisar só da intervenção clínica. A continuidade do que o Ivan falou, que é uma coisa bem legal, até pensei em entrar na área da nutrição, seguindo essa linha, essa abordagem de ensinar para a pessoa ir na casa dela, às vezes até fazer a compra, ir na casa dela, preparar o alimento, mostrar como faz e dentro daquilo que ela gosta. Putz, eu tenho muitas preferências e muitas frescuras, tem muita coisa que eu não gosto. Não, vamos dar um jeito, a gente faz. Então, eu pensei em fazer essa abordagem e essa parte de você cozinhar e dar valor para aquele momento, imagina, é um ponto do social aí fácil. E em casa, tá dentro da sua casa, que o Ivan falou que é certíssimo. Não tem por que não fazer. Fora a parte do saudável, né? Além do social, que é o brinde aí, vem as duas coisas acopladinhas. E, finalizando, eu quero dizer que dancei até dizer chega, queimei a planta do pé de tanto dançar na sexta-feira, treinei no domingo e hoje eu não treinei, mas eu andei bastante e esse sol tá demais. Tá demais, muito bom, quente, quente, quente. E você, Guilherme? Olha, domingo, eu só brinquei na piscina com a minha filha, calor. Sábado, eu treinei de manhã, fiz um treininho de musculação. A gente grava sempre segunda à noite, né? Hoje de manhã eu fiz meia hora de remo e dei uma alongada, além de boas caminhadas. Eu estou aqui com média de 9.700 passos por dia, incluindo final de semana. Então, estou bem ativo, nem precisaria treinar. Não teria neuro para isso, não, e nem tenho também. Ivan? Olha só, fica aqui só uma recomendação. Tem um vídeo muito legal do Jamie Oliver, aquele chefe famoso, na apresentação que ele fez para o TED, no site TED.com. Inclusive, acho que nesse ano ele foi o cara que ganhou o destaque TED lá e tal, em que ele mostra, entre outras coisas, na palestra dele, ele mostra um vídeo dele indo na casa, dele se juntando com crianças, e ele levando uma cesta com vários legumes e tal. Ele pega uma berinjela, por exemplo, e fala para as crianças: vocês sabem o que é isso aqui? A criança olha, crianças que já deveriam saber, a criança fala: olha, é uma pera, né? Isso é não sei o que, é um vídeo famoso, isso aí é bacana, e aí nesse sentido é muito, sem dúvida, é muito fácil trazer para dentro de casa. Que bom que a Andressa treinou por mim, né, essa semana o que eu fiz foram fotos, né, diferente do que vocês podem estar pensando, eu fiz fotos do meu ombro, do meu joelho, da minha coluna. Já ia falar, e por isso as notícias... Não, mas não foram fotos de modelo, nada disso. Fotos da, né, ressonância do ombro, ressonância do joelho, das costas, e as notícias não são as melhores, não tem nada assim muito grave, mas agora começa um período interessante de lidar definitivamente com isso, porque quando você chega na metade da vida, brother, quando você olha e fala, bom, o primeiro tempo tá finalizando, se é que já não finalizou, tem que pensar como vai ser o segundo, né? No final de semana, eu entrei na piscina com meu sobrinho pela primeira vez, foi muito legal, muito bacana, foi um momento, assim, estar com criança é por si um momento de atividade, né? A criança não fica sentada lendo. O meu sobrinho aprendeu a andar faz uma semana, então imagina o nível de atividade que é estar com ele, é muito gostoso, muito legal, mesmo a experiência de estar na piscina, que é onde eu comecei a minha carreira, onde eu fiz toda a minha carreira atlética e onde eu comecei também minha carreira como profissional do exercício, e poder ver ao vivo ali acontecendo com o seu sobrinho, um monte de coisa que eu já tinha visto com muitas outras crianças muito tempo atrás, é muito gostoso, é muito gostoso. Mas que bom que você treinou por nós, Andressa, que bom, obrigado pelas calorias que você queimou por mim. Adoro, principalmente se for dançando, não tenho o menor problema, posso ir fazer um dia para cada um de vocês, sem nenhuma crise, adoro. E você, Kátia? Esse final de semana eu fiz levantamento de copo, tomei vinho, estava muito bom. Fui para casa de uma amiga, desopilei, ri muito, conversei muito, não fiz nada de exercícios físicos, mas hoje eu fiz bastante. Voltei às minhas aulas normal 100%, dancei um pouquinho também, dei uma desenferrujada, então tá
Tá tudo tranquilo. Tudo em dia, tudo em dia. Gui, Mostra qual que é o próximo? Mostra que a Kátia superou a anorexia, não é? Afinal de contas, perdeu essa neura exagerada e razão pela qual a gente faz isso aqui, não é? Para a gente ajudar as pessoas, estimular que elas estejam ouvindo ou assistindo, preferencialmente pedalando na academia, de algum jeito ativo, ou que depois que assistam vão lá fazer. E o próximo, para dar até uma certa continuidade, a gente vai falar da ditadura da beleza. Simplesmente isso. E a gente vai trabalhar um pouco essa questão, tá bom? Então a gente fica para o próximo 96, ditadura da beleza e show sedentarismo. Show. Yeah. A parte curiosa é que, na verdade, eu esqueci o que eu ia falar. Eu estava falando da ansiedade. Dos artigos da ansiedade. Ah, lembrei.